Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram a ele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois disse: Vá, lave-te na piscina de Siloé, que significa emissário. O cego foi, lavou e voltou a enxergar. Então os vizinhos e aqueles que o tinham visto mendigar perguntaram: Não é este aquele que estava sentado mendigando? Responderam alguns: É ele. Outros contestavam: De modo nenhum, é apenas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como lhe foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vá à piscina de Siloé, lava-te. Fui, lavei-me e agora estou vendo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Ele respondeu: Eu não sei. Levaram então para fora, levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de modo a ficar a vendo. Respondeu-lhes: Pus-se lodo nos meus olhos, lavei-me e agora estou vendo. Diziam alguns fariseus: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicaram: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizem tudo aquele que te abriu os olhos? É um profeta? Respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais. Lhes interrogaram: É este vossos filhos? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele, tem idade que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado os expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, pergunta-lhe. Tornaram chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus. Não sabemos que este homem é pecador. Disse-lhe: Se este homem é pecador, não sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram ainda uma vez: Que foi que ele te fez, como te abriu os olhos? Respondeu: Eu já vos disse, e não me destes ouvido. Por que quereis que tornai a ouvir? Quereis porventura tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e disseram: Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é de se admirar em tudo isso é que não sabais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se esse homem não fosse de Deus. Não poderia fazer nada. Responderam eles a ele: Tu nasceste todo
em pecado e nos ensina, expulsa-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo encontrado, perguntou: Crês no Filho do Homem? Respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e perguntaram: Também nós somos acaso cegos? Responderam Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado, mas agora que pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Meus amigos, a passagem de hoje ela é bem longa. Ela se refere ao Evangelho de hoje, da Santa Missa, e ela nos ensina uma mensagem muito importante. O homem cego não foi cego, não era cego por ocasião de pecado dele ou dos pais dele. Essa história de que herdamos pecados dos nossos pais, isso tudo foi resolvido por Cristo na cruz. Agora só temos a consequência, né, do pecado original, que foi o pecado lá de Adão e Eva. Porque se assim não fosse, não ficaríamos mais doentes, teríamos uma vida, não ficaríamos velhos e etc. Assim como era planejado por Deus no início, né? Mas temos ainda a consequência do pecado original. Mas voltando à história, nós vemos que Jesus, ele viu primeiro o cego. Ele notou, no meio de tantas pessoas, ele notou aquele cego. E ele foi e o curou. Ele fez um barro com a sua saliva, a saliva que tem um significado terapêutico em muitas culturas, e a saliva ao mesmo tempo remete a nós a água viva vinda de Cristo. O barro, que foi feito o primeiro homem, Adão, que foi feito do barro, lá em Gênesis, quando está escrito, remete a nós a nova criação do novo homem. Este homem que antes estava cego e agora foi renovado, criou-se novamente a si, através da graça de Deus, uma nova criatura. E esse homem que era cego acreditou, teve fé. Perceba que os fariseus eram os verdadeiros cegos, porque eles não enxergavam Jesus Cristo nem sequer como um profeta. Eles falaram várias vezes nesse texto que Jesus era um pecador. O próprio homem cego, sem instrução, que foi curado, disse e rebateu os fariseus: como ele pode ser pecador se Deus o obedece? Veja que o homem cego, no final do texto, reconheceu Jesus como Messias, se prostrou diante do Senhor Jesus e adorou o Senhor Jesus, em adoração, reconhecendo que ali não é o homem, mas é Deus que se fez homem, é o próprio Deus caminhando no meio do povo, o Filho de Deus. Perceba que os fariseus, muito pior do que a cegueira física, é a cegueira espiritual. Porque você pode ser salvo plenamente, não enxergando nesse mundo fisicamente. Mas, se você não enxerga a graça de Deus e não aceita a glória divina, o amor de Deus na sua vida, como é que tu vai passar a vida eterna ao lado dele? Como que você vai abraçar o Senhor eternamente se você o rejeita? E assim foram esses fariseus. Eles estavam cegos espiritualmente. Não importava o que Jesus pudesse fazer. Eles não enxergavam a glória de Deus. E muitas vezes somos assim. Os fariseus representam para nós todos aqueles que muitas vezes tentam enquadrar as coisas de Deus na sua própria vontade, seja através de regras, leis, normas, mas muitas vezes esquecemos que Deus é muito mais do que nós. E às vezes queremos mandar em Deus, seja para nos dar alguma bênção
algum bem, alguma riqueza, muitas pessoas usam de Deus. Os fariseus representam isso para nós. Uma fé hipócrita, uma fé vazia, uma fé que vive de aparências e puramente de elogios, de receber riquezas, os primeiros lugares, de receber status, sendo que somos chamados a ser como esse homem cego, a confiar plenamente no amor divino, a se entregar ao Senhor Jesus. E assim ele foi curado, porque ele acreditou, ele teve fé. Por isso que Jesus curou aquele homem, porque ele sabia que era necessário curá-lo para mostrar ao mundo o que ele veio fazer. E, de uma certa forma, o próprio Senhor diz lá no versículo 5: Por isso, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E assim ele resgatou a luz àquele homem e passou a enxergar. Olha que beleza! Esse homem representa a cada um de nós que estamos cegos muitas vezes pelo pecado. É preciso se prostrar diante do Senhor e desejar ardentemente que Ele abra os nossos olhos para uma fé verdadeira. E, ao mesmo tempo, fazemos um contraponto com a atitude dos fariseus para que nós não hajamos como eles, para que nós não tenhamos o coração duro, um coração de pedra que rejeita o amor divino e que se apega somente às suas próprias convicções humanas. Por isso que os fariseus não enxergaram. Eles estavam cheios de orgulho, cheios de si e completamente vazios de Deus. Então Jesus, no meio deles, diante deles, eles não enxergavam. Por isso, meus irmãos, muitas vezes as pessoas querem grandes sinais e para muitas pessoas pode-se fazer um grandioso sinal e a pessoa não irá enxergar Deus. Mas para aquele que tem fé, até o desabrochar de uma flor, até um sereno que cai do céu, revela para ele a grandiosidade divina. Percebe que há duas maneiras de vivermos nesse mundo e devemos escolher de maneira sábia o que queremos para nós. Porque se escolhemos Deus plenamente, em tudo devemos enxergar a mão de Deus agindo em nossas vidas. Deus nos ama. E assim como o Espírito Santo guiava a vida dos apóstolos, guiava a vida dos santos, e tantas milhões de pessoas ao longo da história da Santa Igreja, ele guia também a nossa vida. Mas para que ele guie nosso coração, nós devemos nos render ao amor de Deus. Devemos ter um coração dócil, um coração manso, um coração humilde, semelhante ao do Senhor Jesus. O problema dos fariseus é que eles não se deixavam guiar pelo amor, mas sim pelos seus instintos humanos, pelo seu orgulho, pelas suas vaidades. Que possamos no dia de hoje pedir para que Deus nos dê um coração novo, que abra os nossos olhos da cegueira espiritual e que a todo instante possamos, com um novo coração, enxergar em tudo, em todas as circunstâncias das nossas vidas, o amor de Deus agindo em nós, o Espírito Santo nos guiando. É isso que devemos desejar, porque assim iremos além de simplesmente o homem carnal ao qual os fariseus se encontravam e seremos homens e mulheres espirituais, pessoas que em tudo veem Jesus agindo, Jesus amando e Jesus cuidando. Meu amigo, hoje, a hora que você for sair da sua casa, o Espírito Santo estará contigo. Deus estará contigo. Às vezes a gente não tem ciência de tantas coisas que o Senhor Jesus nos libertou e nos ajudou a evitar o pior. Mas às vezes somos orgulhosos, às vezes na correria do dia somos vaidosos e esquecemos de reconhecer que até aqui Ele nos ajudou e sempre nos ajudará
não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Por isso, te faço o convite a render o teu coração ao Senhor, para que do barro Ele faça em ti uma nova criatura, para que Ele sopre sobre ti e derrame a água viva do Espírito sobre ti, te remodele num novo ser, que assim como o barro na mão do olheiro é modelado em um novo objeto belíssimo para usar como utensílio ou como arte, o Senhor possa remodelar a tua vida e usar a mim, a cada um de nós, da maneira que Ele desejar, para propagar o Evangelho, para testemunhar as boas notícias ou para amar a todos os irmãos e irmãs com um coração humilde e doce. Que assim seja e que Deus nos ajude para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e sigam esse canal. Que Deus os abençoe grandemente.